para o Felipe não perder tempo, precioso tempo que nós temos. Felipe, as campanhas, essa era a pergunta ali atrás, a gente foi um pouco até nas minhas reminiscências, peço desculpas. A gente está tentando entender em que medida as campanhas estão sendo capazes de reagir a esse quadro tão volátil que vocês acabaram de descrever. Que as campanhas estão tendo que se modificar, elas estão tendo que aprender com esse novo mecanismo, né? A tradição das campanhas políticas no mundo era pré-testar conteúdo e acompanhar por meio de trackings, né, e monitoramento de pesquisa os efeitos de comunicação que acontecem nas campanhas. Hoje, toda campanha política, além de ter um instituto fazendo um trabalho de tracking, de monitoramento de pesquisa, também tem um trabalho de monitoramento de redes sociais. Então, mais uma vez, a gente percebe como os meios vão evoluindo e fazendo com que os atores principais caminhem com isso. Mas o que eu queria chamar a atenção, para explicitar, a gente está falando muito de rede, mas eu ouço muito nessa conversa sobre pesquisa, aliás, eu preciso fazer aqui uma menção rápida, que essa história de que você tem milhões de pessoas respondendo uma pesquisa, seria muito melhor do que ter uma amostra representativa de 2.000 pessoas, é uma das lendas que circula por aí, uma bobagem, né? Tem famosas histórias que depois, quando a gente tiver tempo, a gente fala a respeito. Nos Estados Unidos, em 1936, quando as enquetes erraram claramente, e a gente fala disso depois. Mas o que eu queria chamar a atenção é que pesquisa, não é só um mecanismo de aferição de quem vai, de qual é a intenção de voto em um candidato ou em outro, tá? Hoje, o mundo das pesquisas evoluiu para dar, não só para o eleitor, informação mais completa sobre a eleição, mas também para as campanhas sobre o comportamento das pessoas. Eu quero dar um exemplo que eu acho que é muito interessante. Eu tenho recebido várias perguntas sobre voto envergonhado. Uhum. E como é que você faz? Porque todo mundo diz, olha, o Bolsonaro bomba na internet, e como é que as pesquisas mostram ele atrás, tal? E muita gente, então, faz a hipótese de que há um voto envergonhado, haveria um voto envergonhado no Bolsonaro. O que a gente fez? A gente usou uma técnica, olha que interessante, que foi desenvolvida por um professor de ciência política de Harvard, o Koski Mai, num trabalho sobre o Afeganistão. Olha só que loucura. Para tentar identificar aliados do Al-Qaeda, né, quando o Departamento de Estado americano precisava entrar no Afeganistão, o Koski foi convidado a pensar uma tecnologia em survey, em pesquisa de opinião, que pudesse ajudar os americanos a chegar lá e entender esse quadro. Qual era o problema, É o mesmo do racismo. Se você perguntar, você é racista? As pessoas vão dizer não, mas se você conhece alguém racista, todo mundo vai dizer, conheço. É a mesma coisa no caso do Talibã. Ninguém dizia que conhecia, que era amigo de ninguém lá do Al-Qaeda. O que o Koski fez? Ele disse o seguinte, ao invés de perguntar para as pessoas o que elas fazem, vamos perguntar quantas coisas de uma lista elas fazem. Então você dá uma lista para um grupo de controle, uma lista para um grupo de tratamento, são 2 grupos diferentes, só que a lista do grupo de tratamento tem um item a mais, que é aquele que te interessa. No caso do Afeganistão, seria o apoio ao Bin Laden. No caso da eleição americana, era o voto no Trump. No caso da eleição brasileira, o voto no Bolsonaro. A gente fez esse experimento lá com a Genial Quest, e o que a gente descobriu, é que o voto envergonhado no Brasil não é no Bolsonaro. O voto envergonhado no Brasil é no Lula. Há um contingente significativo de eleitores brasileiros que não consegue, no debate público, defender a sua opinião, a sua intenção de votar no Lula, porque não consegue responder à pergunta que o seu adversário político, bolsonarista, faz, que é, como é que você vai votar num ladrão? O eleitor não sabe responder isso. Então ele se cala, ele não muda a opinião, ele continua votando no Lula, mas ele não se expressa. Esse é um exemplo claro, eu tentei explicar de maneira rápida, Renato e Márcio, de como as pesquisas, na verdade, são muito mais do que instrumentos apenas de aferição de intenção de voto 35-22. As pesquisas são importantes mecanismos para compreender, né, as relações de causa e efeito, quais são os atributos, os perfis, né, que importam, os temas, o debate que vai predizer o comportamento das pessoas. Tem um ponto interessante.